NR12.1 Princípios Gerais. Conforme eu já falei nos módulos anteriores, talvez a principal mudança que tenha ocorrido nessa revisão da NR12 para as versões anteriores é que agora o foco não está caindo tanto sobre os trabalhadores, mas sim sobre a integração da máquina no processo produtivo. Com isso, a mudança de pequenas palavras ao longo do texto trazem um impacto enorme na aplicação da norma. Logo no primeiro parágrafo, por exemplo, já existem alguns aspectos que definem toda a interpretação do que vem a seguir. O primeiro parágrafo é o seguinte: esta norma regulamentadora e seus anexos definem referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção para resguardar a saúde e a integridade física dos trabalhadores e estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho nas fases de projeto e de utilização de máquinas e equipamentos, e ainda a sua fabricação, importação, comercialização, exposição e cessão a qualquer título em todas as atividades econômicas, sem prejuízo da observância do disposto nas demais normas regulamentadoras aprovadas pela Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, nas normas técnicas oficiais ou nas normas internacionais aplicáveis e, na ausência ou omissão destas, opcionalmente, nas normas europeias tipo C harmonizadas. Vamos fazer alguns comentários sobre esse parágrafo? Bom, a primeira questão é a modificação fundamental da palavra garantir por resguardar. Então, no trecho que fala resguardar a saúde e a integridade física, na versão anterior da norma era garantir. E isso não é apenas uma mudança semântica, ela traz um impacto realmente expressivo em todo o restante da interpretação. Porque quando eu digo para você que a sua apreciação de risco deve garantir que não ocorram acidentes do trabalho, isso significa que você tem que pensar em todas as condições razoáveis de uso da máquina, aquelas de uso previsto, mas também em condições fora do uso previsto e, em alguns casos, até o ato intencional de se machucar ou de prejudicar, de depredar a máquina. Então, nas versões anteriores, como estava redigido, mesmo que alguém intencionalmente se expusesse a um risco, não apenas por burlar um procedimento de trabalho, mas porque realmente tinha um ato de má-fé, como o texto estava escrito, haveria um grande problema jurídico para os empregadores, porque eles tinham que garantir que isto não pudesse acontecer. Com isso, as proteções das máquinas ficaram coisas absurdas. Proteções de tamanhos exagerados, proteções tamanhas que inviabilizavam parte do processo, proteções que dificultavam a manutenção, a limpeza, a retirada de sujidades, cavacos. O próprio processo ficava depreciado porque as proteções se faziam excessivas. Por quê? Porque era necessário garantir que não acontecesse nada com os trabalhadores. A partir do momento que garantir vira resguardar, e isso mudou em toda a norma, então a máquina passa a ter um uso previsto que tem que estar claro. Então, procedimento de trabalho, manual de operações, instruções para as etapas de limpeza, manutenção, ajuste, tem que estar claro aquilo que pode e o que não pode ser feito com a máquina. A partir daí, se o trabalhador fizer alguma coisa muito fora da curva, o empregador, ele vai ter condição de se defender juridicamente. O profissional de segurança e saúde do trabalho vai ter condição de se defender juridicamente. Os engenheiros que fizeram a apreciação de risco e que definiram as condições da norma vão ter condições de argumentar tecnicamente para que a máquina foi projetada, como ela deveria ter sido usada e qual a condição no momento do acidente ou do incidente. Veja que o fato de trazer esse benefício técnico e jurídico não isenta as pessoas de suas responsabilidades.
Contudo, permite uma melhor interpretação de até onde vai a responsabilidade de cada um.